Bom, vamos lá então. Bom dia a todos. Nós Dia. vamos dar continuidade aqui, tratando a respeito da teoria do crime que nós estamos estudando, tá? Se vocês quiserem, eu já encaminhei um livro para vocês, encaminhei para a Sara, ia distribuir para o pessoal da sala, deve ter enviado, né? Eu volto a dizer, essa questão aqui é questão doutrinária, a gente tem que ir para a doutrina estudar. É na doutrina isso aqui. Então, eu tenho outros livros aqui também, se vocês quiserem eu posso encaminhar e vocês verificarem isso aí. Posso até escanear essas páginas que são necessárias aqui também e postar aí para vocês. Mas tendo o livro, vocês têm o livro todo aí, vocês podem acompanhar o livro como um todo aí, tá bom? Mas nós tratamos semana passada, né, a respeito da estrutura do crime. E nós vimos uma evolução histórica a respeito do crime. Nós tratamos a respeito aí de algumas das teorias que tratavam sobre o crime, né, a teoria clássica, a teoria neoclássica, e finalmente a teoria finalista, que é a teoria adotada pelo Código Penal, sem prejuízo daqueles que vão além, né, tratam, por exemplo, uma teoria constitucional do crime hoje, dizendo que o crime ou a ideia de crime ela tem que estar alinhada aos princípios constitucionais, à Constituição de 1988, né? Daí, por exemplo, que nós não temos, então, a que se falar em crime quando estivermos diante de uma situação de bagatela, uma situação de pequenez, uma situação de pequeno valor, né? Esses autores, doutrinadores que seguem essa ideia de teoria constitucional do crime, eles vão dizer que, se não há ofensa a um bem jurídico relevante, né, nessa ideia de bagatela, de pequenez, não há que se falar em crime, porque isso aí afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o direito penal ele é visto sob esse prisma constitucional, sob os princípios constitucionais que a Carta Constitucional de 1988 trouxe para nós. Então, alguns começam a tratar aí da teoria do crime do ponto de vista constitucional, tá? No entanto, gente, aquela estrutura de crime, quer seja do ponto de vista finalista, constitucional, alguns vão falar de social, teoria social do crime, ela não muda quanto aos seus requisitos básicos. Então, semana passada, nós chegamos à conclusão aí que o crime é um fato típico e ilícito, né? E a culpabilidade? Bom, nós vimos que a culpabilidade, ela não integra mais o crime, né? A culpabilidade, ela está lá no crime, ou ela integrava o crime, na teoria clássica e na teoria neoclássica, né? A partir do momento do finalismo, né, onde o crime ali, ou, na verdade, o dolo e a culpa, ele se deslocou lá da culpabilidade para o fato típico, não há mais que se falar em culpabilidade para fins de constituição do crime. Então, a culpabilidade nessa situação, ela vai servir tão somente para a auferição, para a aquilatação de reprovabilidade do sujeito. Porque nós vimos o que é culpável é o sujeito que praticou o crime. Não existe crime culpável. Existem pessoas culpáveis. Então, nós adotamos essa ideia bipartida de crime, né? O crime se reparte em dois. E essa construção analítica ou estudo analítico do crime é sob o ponto de vista bipartite, né? Então, o crime é fato típico e ilícito. A culpabilidade, então, gente, não integra o crime, tá? Culpabilidade não integra mais o crime. Bom, a partir de agora, então, nós temos que verificar essas questões, né? O que é o fato típico, quais são os elementos do fato típico, e depois a ilicitude que vai ficar lá mais para frente, né?
Então, primeiramente, nós vamos tratar todo desse núcleo do crime, nós vamos ver, então, o que é o fato típico, quais são os elementos do fato típico, né? Nós vamos ver quais são os tipos de crimes que nós temos, né? Crime doloso, crime culposo, é claro que não tudo isso hoje, né? Mas nós vamos começar a tratar a respeito dessas situações. Então, vamos lá, começar a tratar aqui de fato típico, né? E nós vamos ver o que é necessário para que exista o fato típico. Bom, à primeira vista, né, quando eu falo para vocês de fato típico, nós imaginamos que fato típico é aquilo que está escrito na lei, né? Está lá na lei. Então, a tipicidade. Artigo 121, matar alguém é fato típico, né? Sim, lá nós temos um fato típico, mas para que o fato típico ocorra, para que alguém pratique esse fato típico, o que deve acontecer? E nós vamos ver, gente, que esse fato típico aqui, ele possui alguns elementos. E hoje nós vamos estudar esses elementos. Nós vamos tratar desses elementos, tá? Então a gente vai ver. E daí, dentro de cada um desses elementos, nós vamos destrinchá-los também, porque dentro desses elementos existem ainda outros elementos, tá? Vamos ver se fica essas questões ficam claras para a gente aí. Então, o fato típico aí, nós temos que ter uma conduta humana, tá? Daqui a pouco a gente fala dessa conduta, é a primeira coisa que nós vamos falar. Uma conduta humana, que nós vamos ver que essa conduta pode ser uma ação ou omissão, né? Então, nós temos a modalidade de crimes ou possibilidade do cometimento de crimes na forma omissivo. Então, nós temos conduta humana, né? Isso consiste numa ação ou omissão. Essa ação ou omissão, ela deve ser dolosa ou culposa, porque não existe crime que não seja doloso ou culposo, porque sem dolo ou culpa existe ausência de vontade, né? E sem vontade nós não podemos falar que houve conduta, sem vontade não existe conduta. E dessa ação ou omissão tem que vir ou tem que existir um resultado, tá? A gente vai ver também que não são todos os crimes que possuem resultado. Nós vamos ver que possui resultado os crimes materiais. Daqui a pouco a gente vai tratar disso. Não possui resultado crime material. Bom, ao lado dos materiais, nós temos os crimes formais e os crimes de mera conduta. Esses não necessariamente possuem resultado. Pode acontecer nos formais, mas não necessariamente existe. E deste resultado, gente, nesse resultado aí entre a conduta e o resultado, é necessário que exista um elo, tá? E esse elo aí chama de nexo causal ou de nexo de causalidade, tá bom? Então são esses os elementos daí da tipicidade. Na verdade, e por fim, o fato típico, né? Então, como elementos da tipicidade, nós temos a conduta humana, dolosa e culposa, que pode ser uma ação ou omissão. Nós temos um resultado, né, que não são todos os crimes que apresentam resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Então, o tipo, tá? Para o tipo penal aí, ele exige 4 elementos. O primeiro deles que nós vamos estudar, então, a partir de agora, é a conduta. A conduta, nós vamos verificar o que é conduta, né? O que é a conduta? E a conduta, ela também vai se dividir aqui, gente, em 4 elementos. Eu vou tratar com vocês aqui a respeito desses 4 elementos. Ótimo. Vamos lá, então, para a conduta, né? O que é a conduta? A conduta é a ação ou omissão humana que afronta um bem jurídico penalmente relevante, né? Então, a ação ou omissão humana que afronta um bem jurídico penalmente relevante, nós estamos aí diante de uma conduta, né? Isso aí chama conduta. Vejam, essa conduta, ela sempre terá que ser dolosa, né? Quando a gente quer
o resultado, ou então ele assume o risco de produzir esse resultado. Mais à frente nós vamos tratar de dolo e culpa, os elementos do dolo e culpa, tá? Não se preocupe com isso. Ou, se ela não for dolosa, ela tem que ser culposa. Então, para fins do direito penal, gente, para fins penais da lei penal, não há que se falar em conduta penalmente relevante se ela não for dolosa ou culposa, tá? Então, a conduta no direito penal, que ela é praticada sem dolo ou sem culpa, ela é irrelevante para fins do direito penal. Nós podemos estar diante de um ilícito civil, diante de um ilícito administrativo, no entanto, para fins de direito penal, volto a dizer, isso é irrelevante, tá? Outra questão, aqui ainda dentro da conduta, gente, que para fins também do direito penal, só importa a conduta humana, tá bom? Então, só importa a conduta humana. Conduta para fins de direito penal é conduta humana, tá? Aí você pode perguntar, por exemplo, se o sujeito ele pegar, utilizar um cachorro, ele atiça o cachorro dele, um cachorro violento que ele tem, para atacar uma pessoa, para que ele mate essa pessoa, para que ele fira essa pessoa. Não existiu conduta? Sim, claro que existiu. Né? Mas você não está falando que conduta é conduta humana? Sim, né? Mas quem atiçou o cachorro foi um humano. Quem quis que o cachorro praticasse aquelas lesões e que o sujeito morresse foi o sujeito humano. O cachorro, neste caso, ele é utilizado como um instrumento do delito. Da mesma forma que o sujeito utiliza de um revólver, uma arma de fogo, de uma faca ou de qualquer outro objeto, ele pode utilizar um animal e até mesmo outra pessoa para que mate o outro. E isso, então, é conduta. Houve uma conduta, tá? Então, nós temos que verificar que somente conduta humana, pessoal, deve ser verificada para os fins do direito penal. E essa conduta, ela tem que ser voluntária, tá? Então, uma conduta humana voluntária. Ou seja, nesse caso, aqui, no caso de ser voluntária, a coação física, que é também chamado de vis absoluta, ela exclui a conduta. Vejam só o que eu estou falando para vocês. Em caso de coação física, tá? Coação física exclui a conduta. O que seria uma coação física? Alguém pega a sua mão, por exemplo, tá? Ou o seu braço, e coloca uma faca e, segurando a sua mão, enfia isso numa outra pessoa. Vejam, isso existe, é chamado de coação física. A coação física, ela extingue. A coação física, ela retira a voluntariedade. Por que eu estou enfatizando aqui a coação física, tá? Porque somente a coação física extingue aqui a conduta, a voluntariedade, é como se não houvesse conduta. Isso para ficar muito claro para nós que a coação moral irresistível, ela não exclui a conduta. O que é coação moral irresistível? Eu dei um exemplo para vocês na semana passada do gerente de um banco, tá? Então os bandidos ligam para o gerente de um banco, tá? E dizem que ele deve abrir o cofre da agência que ele trabalha para que eles retirem o dinheiro, tá bom? Ele fala, não vou abrir. Os bandidos falam para ele, então, nós estamos com o seu filho aqui e vamos cortar um dedo do seu filho. Na verdade, eles vão lá e cortam um pedacinho do dedo do filho desse sujeito, né, do gerente do banco. E ele vai até lá e abre a, a, a agência, o cofre do banco, para que eles retirem o dinheiro. Vejam só, houve coação física? Não houve coação física. Ele teve vontade, então? Teve vontade. Embora a vontade dele possa estar viciada aí, mas ele teve vontade. No caso, então, de uma coação chamada de coação moral irresistível, que foi a situação que sofreu esse gerente do banco aqui, existe a conduta.
Então, existe a tipicidade. O que vai deixar de existir, gente? É a culpabilidade. Porque nós vimos que para que o sujeito seja culpável lá, né, ele tem que ter consciência da ilicitude, né, ou então conseguir se determinar daquela forma, e nós vimos que tem que se dar numa situação normal, numa situação de normalidade. Uma situação dessa é uma situação totalmente anormal. Então, aquilo que nós verificamos que é de coação moral, tá? Ela não exclui a conduta. O que exclui a conduta? Porque não existe vontade. É a coação física, tá bom? Então, a coação física, ela vai excluir a vontade, a coação corporal. Agora, a coação moral não vai excluir a conduta, tá bom? Vamos adiante, então. Essa conduta, nós vimos que ela pode ser praticada de duas formas. Tá? Bom, a primeira forma é a ação. Então, o sujeito tem uma ação criminosa. Ele faz aquilo que a lei diz que ele não deveria fazer, ou que a norma, na verdade, diz que ele não deveria fazer, né? Então, nós temos lá, artigo 121, matar alguém, que nós já vimos no comecinho do nosso curso, e quando nós temos lá o artigo 121, que fala matar alguém, nós temos, na verdade, uma norma proibitiva. E por trás dessa expressão matar alguém, nós temos uma determinação assim, não mate, né? Não mate. Então, nós temos aí uma forma de cometimento de um crime de uma ação, né? De uma ação. Isso também são chamados de crimes comissivos, tá? Eles são praticados na modalidade coomissiva, tá? Comissiva. Então, no sentido de quando eu falo em comissivo, eu estou falando de ação. Eu estou falando do sujeito que faz aquilo que a lei diz que ele não deveria fazer. Então, essa é a primeira forma de conduta que nós temos, a forma comissiva, uma forma de ação, uma forma de fazer aquilo que a norma diz que você não deveria fazer, que o sujeito não deveria fazer, tá? E também temos aí uma forma, é até estranho a gente falar às vezes em conduta, porque conduta dá a ideia de um fazer, né? Então, uma forma aqui de omissão, tá? De omissão. E essa ideia de omissão aqui, nós temos então um não fazer. Não fazer o quê? Não fazer aquilo que a lei diz que eu deveria fazer, tá? Então, quando eu deixo de fazer aquilo que a lei diz que eu deveria fazer, eu tenho a modalidade aí de conduta na omissão ou omissivo. Nós temos os crimes omissivos, tá? Vejam só, gente, então na modalidade aqui na conduta comissiva, na conduta ativa, quando o sujeito faz alguma coisa, né, ele faz algo que a lei ou que a norma proibia, tá? Nós temos um preceito proibitivo na norma, né? Então, já disse para vocês, artigo 121, matar alguém. A norma é não matar. Artigo 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. A norma que nós extraímos de lá, que nós temos, é não furtar. E nos crimes omissivos, na modalidade omissivas aqui, nós temos então uma norma mandamental, uma norma que diz que eu devo fazer alguma coisa, tá? Por exemplo, o artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro. O que o artigo 135 vai dizer? Deixar de prestar socorro. Qual que é a norma que eu tenho lá? O que eu extraio? Eu extraio de lá que a lei quer que eu preste socorro quando isso é possível, tá? Quando isso for possível, sem que eu coloque em risco a minha integridade física, tá? Então, eu tenho que prestar socorro. Nesse caso, então, a norma me impõe um fazer, tá? A norma me impõe um fazer. Então, olha, para ficar muito claro para a gente,
Os crimes na modalidade comissiva é quando exige uma atitude, exige uma ação, existe um fazer, tá? Se vocês pegarem a doutrina aí, eles gostam do latim, vai estar lá um facere, falando facere, tá? E na modalidade omissiva é um deixar de fazer aquilo que a lei impõe. Também quem gosta do latim, quem coloca expressões latinas aí, é o non facere, tá? Então, facere comissiva. Eu faço alguma coisa que a lei proíba. E o non facere é deixar de fazer algo que a lei disse que eu deveria fazer, tá? Bom, o problema maior dentro dessas situações aí, nós vamos ver, está nos crimes omissivos, né? Porque nos crimes comissivos, nos crimes que o sujeito faz alguma coisa, é fácil eu verificar. O problema maior está nos crimes omissivos, tá? Então, vamos verificar aí os crimes, a partir de agora, esses crimes omissivos, tá? Gente, eu preciso confessar para vocês que essa parte de crimes omissivos traz algumas complicações, algumas coisinhas complicadas. Então, se tiverem dúvidas, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? Se não acharem que agora não é o momento, vocês guardem, anotem sua pergunta. Lá no finalzinho a gente pode tratar todas elas, mas fique à vontade, a gente vai fazendo de acordo com a necessidade de vocês aí. Mas vamos lá, então. Tratar dos crimes, então, omissivos, que é aquele que você deixa, o sujeito deixa de fazer algo que a lei queria que ele fizesse. A primeira coisa que nós temos que verificar é o seguinte, que a técnica é a técnica legislativa de produção dessas leis, tá? Como é que é a técnica legislativa? Bom, eu já disse para vocês como é que são criados os tipos penais, né? Eu disse que o legislador olha para a sociedade e verifica alguns bens jurídicos relevantes, né? E ele vê que aquela afronta aqueles bens jurídicos relevantes, ele deve ser criminalizado. Então, diante dessa situação, cria-se um tipo penal, né? Então, eu olho para a sociedade e verifico que matar não é legal. A vida é um bem jurídico relevante. Eu crio o tipo lá, penal, artigo 121. Então, para o sujeito não matar, né? Pelo contrário, aqui nas condutas omissivas, a técnica legislativa da produção da norma é o contrário, né? O legislador, então, ele olha para a sociedade e ele verifica algumas atitudes que ele gostaria que as pessoas tivessem e que se ela não tivesse, tá, existiria a situação aí de crime, existiria a lesão a um bem jurídico relevante. Então, o legislador olha para a sociedade e fala assim, ó, eu gostaria que todo sujeito prestasse socorro. E se ele deixar de prestar socorro, então, quando ele pode fazer, ele comete crime, né? Outra modalidade omissiva, por exemplo, é abandono de incapaz, né? Você deixar de sustentar um incapaz, uma pessoa que depende de você, uma pessoa que tem ligação com você, depende de você, você deixar de alimentá-la. Veja, você está deixando de fazer algo. Então, a técnica legislativa aqui é invertida, tá? Enquanto a técnica legislativa nos crimes comissivos, o legislador olha para a sociedade e fala, se o sujeito fizer isso, eu vou considerar crime. Aqui, nos crimes omissivos, o legislador olha para a sociedade e gostaria que algumas pessoas, ou que todas as pessoas, tivessem algumas atitudes. E que se elas deixarem de ter essas atitudes, ele incorrerá em crime, né? Então, aí nós temos a figura dos tipos omissivos. Então, vejam só, gente, a técnica legislativa, de produção legislativa, ela é o contrário aí. É a primeira coisa que nós devemos saber, tá? A segunda questão aí que a gente, daí no adiante,
é nós tratarmos a respeito das teorias, né? Então, no direito penal, a gente vai ver que nessa parte, pelo menos essa parte especial aqui que nós temos, tudo envolve muita teoria, tá? E o nome das teorias são muito iguais em todas as situações. Quanto aos crimes omissivos, então nós temos que verificar a primeira questão aí, ou a primeira teoria, é chamado de teoria naturalista, tá? Então, a teoria naturalista. Vejam só, o que que essa teoria naturalista vai dizer? É que é até complicado falar, né? É uma questão assim que vocês vão falar, esse cara tá louco, né? Para a teoria naturalista, esse deixar de fazer algo é a mesma coisa que fazer, tá? Então seria a mesma coisa que fazer, né? Parece meio maluco, mas é isso mesmo que a teoria naturalista está falando. A teoria naturalista fala assim, olha, a omissão é uma forma de ação, né? Então, quando você se omite, o que que você, a teoria naturalista, você está fazendo algo. E o que que é esse seu fazer? É deixar de fazer aquilo que a lei diz que você deveria fazer, tá? Então, para a teoria naturalista, aqui, olha, quando você deixa de fazer alguma coisa que a lei impunha que você fizesse, na verdade você está fazendo alguma coisa. E esse fazer, o que, que você está fazendo? Você está, na verdade, deixando de fazer aquilo que a lei te impõe, tá? E daí, a teoria naturalista, então, vai falar, olha, quando você faz isso, faz o quê? Deixa de fazer aquilo que a lei determina, aquilo que a lei impõe, vai existir um resultado, né? Vai existir um resultado natural. E você é o causador desse resultado. Você é responsável por esse resultado. Olha só, essa teoria ela é falha, né? E ela é falha porque se nós levarmos em conta as próprias leis da física, por exemplo, olha só, as leis da física nós temos lá a lei da causa e efeito. Então, as leis da causa e efeito. Todo efeito ele ocorre em virtude de uma causa, né? Então, um não fazer, o nada, nada causa. Se eu não faço nada, meu nada, nada vai causar, né? Então, a teoria naturalista, ela fica furada aí nesse sentido, né? Porque se não fazer é um nada, embora ela considere isso um fazer. E se um nada, nada causa, eu não posso falar que uma pessoa que não fez nada, uma pessoa que se omitiu, uma pessoa que deixou de fazer alguma coisa, ela é responsável por aquilo, né? Então essa teoria naturalista ela é furada nesse sentido. Olha só, o que que eu poderia dizer aí é que o omitente, a pessoa que se omitiu, ela poderia interferir no processo e evitar o resultado. Mas isso é diferente de eu falar que a omissão daquele sujeito levou naturalisticamente o resultado, né? Então, eu não posso falar que uma pessoa, por exemplo, que se omitiu, naturalmente ela deu resultado ou deu causa a um resultado criminoso, né? Eu não posso dizer isso. O que que eu tenho que dizer? O que que eu posso dizer? Que a pessoa que se omite, tá? Então, a pessoa que se omite é uma pessoa que poderia ter interferido no resultado. Ela poderia ter interferido no resultado. Vejam só, imagine a seguinte situação. Olha só, o sujeito está dirigindo o seu veículo, né? E atropela uma outra pessoa. E você está passando ali no momento. E você vê aquela situação. Sadicamente, você fica olhando para o sujeito caído ao solo, olhando ele morrer ali, tá? E você não faz nada. O sujeito morre. Eu não posso falar que você que ficou olhando essa cena, você que ficou olhando essa situação, você
deu causa ao resultado. Porque quem deu causa ao resultado foi o sujeito que atropelou o outro. Foi quem estava na condução do veículo que deu causa a esse resultado. O que eu poderia falar? Eu posso falar que esse sujeito que se omitiu, que não prestou socorro, que ficou olhando lá o outro morrer, ele interferiu no processo, ou ele poderia ter interferido no processo que levou ao resultado. Vocês conseguem perceber a diferença? Se o nada, nada causa, eu não posso falar, então, que aquele sujeito ficar lá olhando, que não fez nada, ele causou o resultado morte. O que eu posso dizer é que esse sujeito, o que essa pessoa aí, então, que ficou olhando, ela poderia ter modificado o resultado, mas eu não posso falar que ela foi responsável aí pelo resultado. Então, a teoria finalista aí, ela, ou naturalista, na verdade, né, quanto a conduta omissiva, ela é falha nesse sentido. A segunda teoria, gente, que nós temos aí, é chamado de uma teoria normativa. Tá? É uma teoria normativa. A teoria normativa já adianto para vocês, que é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. E a teoria normativa vai falar assim, olha, a omissão é um nada. A omissão é um nada. Nós sabemos, né? Então, quando se alguém liga para você na sua casa, quando você fala, eu estou fazendo nada, né? Então, o que você está fazendo? Você está se omitindo de fazer um monte de coisa. Você não está arrumando sua casa, você não está estudando, você não está lendo, você não está fazendo almoço, você não está bebendo água, você está deitadão lá no sofá fazendo um nada. Isso é uma omissão, né? Deixar de fazer algumas coisas. Então, a teoria normativa fala, a omissão é um nada. Bom, se a omissão é um nada, a teoria normativa vai dizer assim, ó, ela somente é relevante quando a lei impõe um dever jurídico de fazer, quando a lei impõe um dever jurídico de agir, tá? Então, a omissão é um nada. Então, se ela é um nada, ela é irrelevante. No entanto, a lei vai impor alguns deveres jurídicos para que o sujeito haja. E quando a lei impõe esses deveres jurídicos para que o sujeito haja, aí sim essa omissão, esse deixar de fazer, ele passa a ser penalmente relevante. É essa teoria, então, adotada pelo Código Penal brasileiro, e que nós vamos encontrar essas possibilidades no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Eu vou ler aqui para vocês a literalidade do artigo 13, parágrafo 2º, tá? Para que isso fique claro para nós. Olha só, o parágrafo 2º, então, vai dizer que a omissão penalmente relevante, então ele já quer dizer para nós que tem omissões aqui que elas não são penalmente relevantes, que elas não são nada. Então, a omissão penalmente relevante, quando o omitente podia agir para evitar o resultado, o dever de agir incumbe a quem? Primeiro, então vamos lá, gente. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é um caso que a lei impõe. Então, que esse sujeito ele tem uma obrigação de cuidado, de proteção ou vigilância. Por exemplo, os policiais. A lei impõe aos policiais aqui esse dever de proteção, tá? A lei impõe, então, aos policiais um dever de proteção. Um policial, então, quando ele verifica a prática de um delito, ele tem o dever legal de agir. Se ele não age, ele está ocorrendo em uma omissão, e essa omissão ela é considerada criminosa, tá? Então, essa é a letra A. A letra B vai dizer também que é uma omissão penalmente relevante quando, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, quando o sujeito ele assume aí a responsabilidade de impedir um resultado, tá?
Então ele não tem a obrigação legal, mas de alguma forma ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Vejam, por exemplo, a situação de uma babá. Você contrata uma babá para olhar o seu filho, né? Ou a sua filha, para você trabalhar, ou então para você sair à noite com seu esposo ou com a sua esposa, você contrata uma babá, né? Para ficar. E essa babá deveria olhar o seu filho, ela deveria cuidar é, do seu filho. Vejam, é, se o seu filho começa a pular da escada, lá, por exemplo, de cabeça no chão, e essa babá vira e fala: larga esse moleque, esse demônio aí, que eu não vou fazer nada. E essa criança morre, essa babá, ela tinha assumido a responsabilidade de assumir o resultado, de impedir o resultado. Neste caso, essa omissão também ela é penalmente relevante. Ou, por fim, aqui, gente, o inciso, a linha C, que vai dizer quando o seu comportamento anterior criou risco da decorrência do resultado, tá? Então, seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Você também tem o dever, neste caso, de agir. A sua omissão, então, ela é considerada penalmente relevante. Imagine aqui a situação que você está dirigindo a 160 por hora na rodovia Fernão Dias. E você capota o carro. Capotou o carro. Tem um amigo seu do lado. Por sorte, com você não aconteceu nada. Você consegue sair andando do carro. Só que seu amigo está lá dentro do carro, tá? Ele está lá dentro do carro. E o carro começa a pegar fogo. E você não vai até lá para ajudá-lo. Você não vai salvá-lo. Vejam só, o seu comportamento anterior aqui criou um risco da ocorrência do resultado. Se você criou esse risco, você tem a obrigação jurídica de agir, tá? Porque é imposto aqui pelo inciso, pela linha C do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Então, nós temos aqui as hipóteses em que a lei considera a omissão penalmente relevante. Por isso que nós não adotamos a teoria naturalista dos crimes omissivos. Nós adotamos a teoria normativa dos crimes omissivos. Então, a lei dispõe, a lei determina para nós quais são as hipóteses de omissão que são penalmente relevantes. E a lei traz para nós essas hipóteses lá no artigo 3º, parágrafo 2º, e as suas alíneas, tá? Então, ótimo. Visto isso, nós vamos verificar que existe algumas formas de conduta omissivas, tá? E quais são essas formas de condutas omissivas? Então, vamos lá. Formas de condutas omissivas. A primeira forma que nós temos, gente, são chamadas aí dos crimes omissivos próprio. Crimes omissivo próprio. O que são esses crimes omissivos próprios? Tá? Então vejam só, crime omissivo próprio. O crime, no crime omissivo próprio aí, nós vamos verificar quando o tipo penal exige uma determinada conduta do sujeito, tá? O próprio tipo penal traz essa possibilidade. Nós temos pouquíssimos crimes omissivos próprios no Código Penal, tá? O primeiro deles que nós podemos verificar, gente, está aí no artigo 135 do Código Penal. Olha só, o artigo 135 vai dizer para nós: deixar de prestar assistência quando possível fazê-la, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida, ou ferida, ou desamparo, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Tá? Então, nós temos aqui, num caso
de omissão de socorro. Nós temos o caso de omissão de socorro. Isso é chamado, então, de um crime omissivo próprio. Por que, que é crime omissivo próprio? Por que, que é próprio? Vocês têm que ver. É próprio porque a própria lei traz essa tipificação legal, tá bom? Então, é a própria legislação, é o próprio tipo penal que está impondo que o sujeito faça algo, que o sujeito tenha uma atitude, que esse não fazer da parte dele é considerado crime. Nós estamos diante de um crime. Então, quando nós temos esse não fazer. Chegou mais alguém aqui. O Alexandre chegou atrasadinho. Um outro exemplo, pessoal, que nós temos aqui de omissão, né? E isso é muito relevante hoje para nós, está lá no artigo 269 também do Código Penal. Então, o artigo 269 vai falar assim, ó, deixar o médico de comunicar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória. Aí temos pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa. E multa, na verdade, tá? Então, veja, o que é isso aqui? É omissão de notificação de doença. Então, um médico deixar de notificar, por exemplo, hoje um caso de coronavírus, que ele atendeu no consultório dele e diagnosticou esse sujeito com coronavírus, ou pelo menos com suspeita disso. O médico comete crime. Ele está deixando de fazer, então, ele está deixando de praticar uma atitude que a lei determinava que ele fizesse. Então, pessoal, vejam só, toda vez que você se deparar na legislação penal com um crime que vai dizer assim, ó, deixar de prestar socorro, deixar de fazer alguma coisa, deixar de comunicar, toda vez, então, que a lei está dizendo que você deixou de fazer algo e que essa lei considera essa sua omissão, esse seu deixar de fazer como penalmente relevante, ela traz esse tipo penal, nós estamos aí diante de crimes omissivos, chamado crimes omissivos próprios, tá? Então, ele é próprio porque a própria lei estabelece, a própria lei traz a conduta omissiva que ela considera relevante, tá? Então, essa é a primeira tipo de crime omissivo que nós temos. Crime omissivo próprio. Ao lado dos crimes omissivos próprios, nós temos os crimes omissivos também, tá? Crimes omissivos impróprios, tá? Crimes omissivos impróprios. Alguns autores também vão chamar de crimes espúrios, tá? Então, crimes espúrios, ou então comissivo por omissão. Se quiserem anotar aí, crimes, então, são chamados de crimes omissivos impróprios, tá? Que alguns autores também chamam de impuros, crimes omissivos impuros, impúrios ou comissivos por omissão. Nos crimes omissivos impróprios, você não vai achar na lei. A lei não vai dizer quais são esses crimes omissivos impróprios. Então, como eu vou saber se eu estou diante de uma conduta omissiva penalmente relevante que leva a um crime? Eu vou ter, gente, que analisar caso a caso, tá? Então, eu vou ter que analisar caso a caso. E como é que eu faço isso? Com a ajuda do parágrafo 2º do artigo 13 que nós vimos. Então, toda vez que o agente tinha a obrigação legal, tá? A obrigação legal de impedir o resultado. Quando o agente ele
tinha, ou ele assumiu essa obrigação por algum motivo, como eu disse lá para vocês, o exemplo do caso da babá, ou, por fim, quando ele pratica algum ato, ele cria aquela situação de perigo, nós estamos toda vez numa hipótese de crimes omissivos impróprios. Então, vejam só, é, um policial militar, tá? Um policial militar, ele está na rua, trabalhando, fazendo um patrulhamento, né? E ele se depara ali com um roubo, por exemplo, tá? Ele verifica que as pessoas estão roubando o banco. O policial militar, ele tem o dever jurídico de impedir o resultado. O policial militar, então, ele tem o dever de agir para que isso não ocorra. Se o policial militar, ele não faz nada, tá? Essa conduta dele, ou a não conduta dele, na verdade, não fazer, ela é considerada criminosa. Né? Então, ela será considerada criminosa, porque ele deveria fazer. Veja, se você pesquisar no Código Penal inteiro, você não vai verificar um crime dessa natureza. No entanto, é por isso que ele é chamado de impróprio, né? Porque a lei não traz essa definição. Quando ele tinha esse dever jurídico de agir, quando ele tinha esse dever jurídico de impedir o resultado, ele não impede, ele está agindo de forma criminosa. E daí, é claro, vai ter que ser analisado o dolo, pode ser que ele tenha aderido de alguma forma àquela conduta criminosa, e ele responderia também pelo crime de roubo. Vejam, tudo isso é matéria de prova, tá? Tem que ficar provado. Outra situação, gente, quando nós vamos à praia, né? Então vamos pensar pelo menos uma coisa boa aqui antes, daqui a pouco a gente chega na desgraça, mas vamos pensar numa coisa boa para nós lembrarmos de coisa boa nesse período de reclusão, né? Então, com um sol gostoso, nós deitados lá na praia, imagina que delícia, né? Coisa boa. Então, nós fomos à praia, estamos lá na praia. E lá na praia tem aqueles guarda-vidas, né? Estou falando dos bombeiros lá. Aqueles bombeiros, eles ficam lá olhando o mar, né? O que está acontecendo. Imagine que uma pessoa está se afogando ali no mar. Bom, então a pessoa está ali se afogando no mar. O guarda-vidas olha lá aquela pessoa se afogando no mar, não está nem aí. Ele senta lá na cadeira dele e continua tomando a água dele, né? Coloca o óculos escuro, o boné, e não está nem aí com o que está acontecendo. Vejam só, ele praticou uma conduta omissiva? Sim, praticou. Se aquele sujeito morrer, gente, olha só, se aquele sujeito morrer, ele pode responder, inclusive, pelo crime de homicídio. Tá? Ele poderá responder pelo crime de homicídio. Se ele quis aquele resultado morte, ele pode responder por um crime de homicídio, porque ele tinha a obrigação de salvar aquele sujeito. É o que a lei vai chamar, então, de garante, tá? Ou o garantidor. Ele tinha a obrigação de impedir o resultado, tá? Então, gente, nós temos aí duas modalidades de crimes omissivos. Então, nós temos os crimes omissivos próprios, tá? Os crimes omissivos próprios, e volto a dizer para vocês, o crime omissivo próprio, você sempre encontrará ele tipificado na legislação. E como é que eu vou encontrá-lo? Né? É fácil. Toda vez que o tipo penal, ele começar com o verbo ali, ele tiver o verbo deixar, nós estamos diante de um crime omissivo próprio, tá? Então é fácil, gente. Vocês se depararem no Código Penal com um tipo penal que diz deixar, o verbo é deixar. Então, o artigo 135, ele começa, deixar de prestar assistência, tá? O artigo 269 vai falar também de deixar, 269, deixar de fazer a notificação. O artigo 168, por exemplo, vai falar deixar de passar para a Previdência Social.
Então, toda vez que você se deparar aí no início do crime, deixar, com o verbo deixar, você está diante de um crime omissivo próprio. Nós temos o crime omissivo próprio. Vejam só, um outro exemplo aqui que me veio à mente, do abandono intelectual. O artigo 246 do Código Penal vai dizer deixar sem justa causa de prover a instrução primária do filho em idade escolar. Então, quando você deixa de instruir o filho, enviar o filho para a escola, você está cometendo o crime do artigo 246. Então, está lá, deixar, o crime começa com deixar, tá? Você tenha certeza, pode marcar a questão se você estiver diante de uma prova, pode responder que você está diante de um crime omissivo próprio, tá bom? Repito, então, se o núcleo, se o verbo começar, se o crime começar com a expressão deixar, você está diante de um crime omissivo próprio. E os crimes omissivos impróprios? Os crimes omissivos impróprios, eu não tenho essa tipificação aqui como crime dentro da lei. Então, eu tenho que verificar o artigo 13, parágrafo 2º e seus incisos. Eu tenho que verificar se o sujeito ele tinha o dever legal de proteção, o dever jurídico de proteção, ou então se ele se colocou naquela situação, né, se ele assumiu aquela situação, aquele dever de impedir o resultado, ou ainda se ele criou alguma situação, é o caso do acidente, o exemplo do acidente que eu dei para vocês lá na Fernão Dias, para que ele pudesse praticar aquele ato omissivo que fosse considerado penalmente relevante, tá? Volto a dizer, os crimes omissivos, eles são meio chatinhos, tá? Então, a gente precisa tirar algumas dúvidas, caso tenha. Inclusive, eu vou fazer agora um momento para vocês, se quiserem tirar dúvida, quiserem ligar o microfone, perguntar, falar alguma coisa contra esses crimes omissivos, para a gente não deixar muito lá para o fim, tá? Se tiverem alguma dúvida aí, podem perguntar, por favor. Nenhuma dúvida por enquanto. Então, joia, Felipe. Posso prosseguir então, gente? Sim. Então, beleza. Vamos adiante. Beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos adiante, então. Olha só, nós estamos ainda falando da conduta, tá? Falei da conduta, então, para vocês. Eu falei, então, já para vocês, que essa conduta tem que ser uma conduta humana, tem que ser uma conduta dolosa ou culposa. Nós não vamos entrar agora em dolo e culpa, especificamente. Eu vou tratar com vocês mais à frente, tá? Então, basta vocês saberem agora que a conduta dolosa é quando o sujeito quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, e a culposa, quando ele é meio que uma questão acidental, foge ali de uma questão de previsibilidade, tá? Que é um caso de imprudência, negligência e imperícia. Ótimo. E por fim, continuando aí, nós temos que ver a partir de agora uma outra possibilidade que nós já falei para vocês, que é o resultado, né? Então, é outro requisito aí da conduta que nós temos do tipo, né? Da tipicidade, que é o resultado. Para que haja tipicidade, tem que haver um resultado. Vejam, gente, o que é o resultado, né? Resultado é a modificação do mundo exterior, tá? Então, o resultado é a modificação do mundo exterior, tá bom? Então, resultado é a modificação do mundo exterior. E ele é causado pelo quê? É por óbvio que esse resultado, então, ele tem que ser causado pela conduta. E daí que vem lá o nexo causal que nós vamos ver
daqui a pouco. Nós temos um problema aqui, quanto a esse resultado. Todos os crimes, não são todos os crimes que possuem resultado, tá? Não são todos os crimes que possuem resultado do ponto de vista naturalístico. Enquanto afronta a norma penal, ótimo. Todos os crimes têm resultado, porque todos os crimes afrontam a norma penal. No entanto, não são todos os crimes. Não são todos os crimes que possuem um resultado naturalístico, tá? Pensando nisso, então, nós passamos a dividir, aí, quanto ao resultado, 3 possibilidades. Eu trago para vocês 3 possibilidades. A primeira possibilidade, quando eu falo do resultado aí, gente, é que eu tenho um crime chamado de crime material, tá? Então, um crime material. Crime material é aquele que tem um resultado naturalístico, tá bom? Então, ele tem um resultado naturalístico. Ele modifica o mundo exterior. Por exemplo, pessoal, crime de homicídio, ele não tem um resultado naturalístico? Qual que é o resultado naturalístico? É a morte do sujeito, né? O sujeito deixar de existir em virtude da morte, né? O furto ou o roubo, por exemplo, ele tem um resultado naturalístico? Sim, ele tem um resultado naturalístico. Qual que é o resultado naturalístico? É a diminuição do patrimônio daquela pessoa que sofreu o crime. Então, ela possui um resultado naturalístico. Então, vejam, gente, toda vez que eu falar em crime material, tá, eu estou falando de crime que tem um resultado natural e que esse resultado ele é facilmente verificado no mundo exterior. Então, homicídio, qual que é o resultado naturalístico? A morte. Um furto, um roubo, qual que é o resultado naturalístico? A perda do patrimônio, e assim por diante, tá? Então, toda vez que eu tiver esse resultado naturalístico, eu estou diante de um crime chamado de um crime material, tá? Nós temos um crime material. Por outro lado, gente, nós temos um crime chamado de os crimes formais, tá? Crimes formais. Enquanto os crimes materiais, eles exigem esse resultado naturalístico, os crimes formais não têm essa exigência do resultado naturalístico. Olha só o que eu estou falando, ele não tem a exigência. Pode existir um resultado natural? Pode. No entanto, não é necessário um resultado material para que haja o crime. Ao contrário aqui dos crimes materiais, existe a necessidade, tá? Existe a necessidade de um resultado material. E no homicídio tem que ter a morte, senão não existe homicídio, né? Então ele tem que ter o resultado material. E nos crimes formais, os crimes formais ele pode ter, mas não tem a necessidade. Vejam só, extorsão mediante sequestro. Artigo 159 do Código Penal Brasileiro. Olha, gente, o que o artigo 159 diz? Eu vou ler para vocês. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate, tá? Então, sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição de preço ou resgate. Esse é um crime material? Não, ele não é um crime material. Por que ele não é um crime material? Porque ele não... O simples fato de sequestrar, que é pegar a pessoa, tirar a liberdade da pessoa, privar a pessoa da liberdade, já aconteceu o sequestro, já aconteceu o crime, tá? Qual que seria o resultado material desse crime? Seria quando o sujeito recebesse essa vantagem. No entanto, se esse sujeito nunca receber essa vantagem, se nunca ninguém pagar o resgate por aquele sequestro, né? Então, imagine que sequestraram você,
ligaram lá para sua mãe, para o seu marido, falam, estou aqui com o sujeito sequestrado, né? E sua mãe fala, que se lasque, fica aí, que esse bicho só dá prejuízo para mim mesmo, né? Então vejam, o sujeito não vai ter esse valor do resgate nunca. Isso quer dizer que o crime não aconteceu? Não, o crime aconteceu. O que não houve foi esse resultado naturalístico, tá? Mas o simples fato de sequestrar, de privar a liberdade daquele sujeito, colocar aquele sujeito num cativeiro, já fez com que o crime acontecesse. E se ele receber o resgate? Se ele receber o resgate, aí sim houve um resultado material. No entanto, volto a dizer para vocês, não existe, não exige aqui o resultado material. Não tem qualquer obrigatoriedade de ter esse resultado material para que o crime aconteça, tá? Então, esses crimes são chamados de crimes formais. Qual artigo é esse, professor, por favor? Oi? Qual que é o artigo esse? 159 trata do sequestro. Obrigado. Então, o sequestro lá é um crime formal, né? Então, toda vez, gente, que eu verificar um delito, ele acontece pela minha mera atitude, sem que seja necessário um resultado natural, eu estou diante de um crime formal, tá? Ameaça, por exemplo, né? Ameaça é um crime formal, né? O simples fato de eu ameaçar alguém, eu estou diante de um crime formal, tá? Aconteceu o crime formal. Vamos adiante aí, ainda dentro dessa classificação crime material formal, eu tenho uma outra classificação que são chamados crimes de mera conduta, tá? Crimes de mera conduta. Vejam só, e aí eu vou recapitular para vocês. Se o crime material é aquele crime que exige um resultado, sem o qual esse resultado não há que se falar em crime, tá? O crime formal é aquele crime que pode ter um resultado, tá? No entanto, esse resultado não é necessário. Eu tenho os crimes de mera conduta, e os crimes de mera conduta, gente, eles não possuem resultado, tá? Então, os crimes de mera conduta, eles não possuem resultado. Não existe um resultado naturalístico. Vejam só, o crime de desobediência, por exemplo, artigo 330 do Código Penal, vai dizer assim, ó, desobedecer à ordem legal de funcionário público. Quando o sujeito desobedece à ordem legal de funcionário público, existe algum resultado? Não, não tem nenhum resultado. O simples fato, então, dele desobedecer à ordem legal do funcionário público, já aconteceu, já ocorreu o crime. Ele tem resultado? Não. Ele pode ter resultado? Não, não pode ter resultado. Então, desobedeci à ordem do funcionário público, eu já cometi o crime. Esses crimes, então, quando não possuem resultado, quando não existe esse resultado, são chamados de crimes de mera conduta. Então, nós temos aí um crime de mera conduta. Ótimo, tudo bem quanto essa questão do resultado? Então, a regra é que nós temos aí que o crime ele tem que ter um resultado, né? Aí nós vimos, então, tendo resultado, eu divido o crime material, formal e de mera conduta. O material, ele sempre terá resultado. O formal, ele pode ter um resultado, e o resultado aqui eu estou falando dessa modificação no mundo natural, né? Esse resultado naturalista. E os crimes de mera conduta, eles nunca terão resultado. Nunca terão resultado. Por exemplo, injúria, né? O crime de injúria, injuriar alguém. Então, se você me chama de viado, você fala, o professor é um viado, né? Você cometeu um crime de injúria, artigo 140 do Código Penal, injuriar alguém ofendendo a sua dignidade ou decoro. Existe resultado? Não, não existe resultado. É um crime, então, chamado de crime
de mera conduta. Ficou claro para vocês isso, gente? Então, um exemplo de crime de mera conduta é esse de injúria, então, né? Injúria, desobediência. Ok. Então, beleza. Vamos adiante, então. Por fim, aí, o último elemento que nós temos que ver aqui é o nexo de causalidade para que ocorra o fato típico. Então, na verdade, não é o último, né? Tem o tipo, a tipicidade ainda. Então, nós vimos a conduta, né? Então, nós tratamos da conduta, tratamos do resultado, e entre essa conduta e o resultado tem que ter alguma coisa que ligue, né? E essa ligação aqui, ela é chamada de nexo de causalidade, ou então nexo causal. Tá? Então, isso já é o conceito, né, do nexo causal. Nexo causal nada mais é do que o elo, nada mais é do que a ligação entre a conduta e o resultado, tá? Então, é a ligação entre a conduta e o resultado, tá bom? Vejam só, nós temos que verificar duas situações quanto ao nexo de causalidade, tá? A primeira é um nexo causal, chamado de nexo causal natural, e o segundo é o nexo causal normativo, tá? Então, vamos lá. Então, nós já sabemos que o nexo causal é aquilo que liga a conduta e o resultado. É a ponte entre a conduta e o resultado, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês para tratar do nexo causal natural e o nexo causal normativo. Aqui. Imagine que o sujeito está dirigindo o seu veículo na rua. Ele está com toda prudência e está sendo negligente. E que um moleque, né? A gente gosta. Direito penal não adianta, gente. Direito penal é desgraça. Uma criança, ela solte da mão da sua mãe e entre embaixo do pneu do veículo e esse cara passa em cima, então, da cabeça desse veículo, dessa criança. Bom, se eu perguntar para vocês se existe um nexo causal entre a ação que foi passar na cabeça da criança e a criança morrer, vocês vão falar, sim, Bruno, existe, né? Por que essa criança morreu? Essa criança morreu somente porque o cara passou em cima da cabeça dela com o carro. Então, existe um nexo causal. Esse é um chamado de nexo causal natural, tá? Então, é um nexo causal natural. No entanto, esse nexo causal natural, esse elo físico só que existe entre a ação do sujeito e o resultado morte, ele não é suficiente para dizer que o sujeito cometeu um delito, para dizer que esse sujeito cometeu um crime. Nós temos que ir, então, além nesse caso. Olha só, então tem que ter esse nexo causal chamado de nexo causal natural e tem que ter também um nexo causal que é chamado de nexo causal normativo, tá? E o que é o nexo causal normativo? É dizer que a conduta, ou então esse elo aí entre a conduta e o resultado, foi praticado com dolo e culpa. E nesse caso que eu dei para vocês, nesse exemplo que eu dei para vocês, da criança que se solta da mão da mãe e entra debaixo do carro, aí ela é insuficiente eu falar, então, que houve o nexo, que houve o crime somente com o nexo causal natural, somente falando da natureza, porque só isso é insuficiente, tá? Houve um nexo causal natural? Sim, houve um nexo causal natural. Mas existe um nexo causal normativo? Isso foi praticado com dolo ou então com culpa? Não, não existiu dolo ou culpa.
Nesse caso, então, pessoal, não há que se falar em crime, porque para que exista um nexo causal, tem que ter um nexo causal natural e um nexo causal normativo, que nós chamamos. Ô, professor, Oi. só que nesse caso aí, assim, na minha cabeça, passa pelo culposo, porque ele não teve culpa do que a criança foi para debaixo do carro. Ele teve culpa? Não, Então não é culposo. não é culposo, tá certo. Não, Eu não é inverti crime. aqui. Não é crime. Isso, verdade, verdade. Não há que se falar em crime, tá? Correto. Então, joia. Vamos adiante. Como é que eu faço, então, para estabelecer se existiu nexo causal ou não? A doutrina criou, gente, uma teoria chamada de teoria da equivalência, ou teoria das equivalências, tá? Ou teoria dos antecedentes. O que essa teoria da equivalência, ou o que a teoria dos antecedentes, ela vai dizer? Que existe um nexo quando houver qualquer conduta que minimamente ela contribua para o resultado. Então, qualquer conduta que contribua para o resultado, e ela tem a vontade, é claro, né, tem que ter vontade, ela é considerado como nexo causal ou nexo de causalidade, tá? Então, é uma condição indispensável para que exista um nexo causal, né? Então, eu verifico toda conduta, tá? Toda conduta que ela foi essencial para a realização do resultado, toda ação foi essencial para a realização do resultado, eu tenho aí o nexo de causalidade, tá bom? Existe o nexo de causalidade. Se eu retiro essa conduta, se eu retirar essa conduta e eu olhar então, e o resultado não ocorreria sem ela, se eu verifico então uma ação, eu retiro essa ação e o resultado não existiria sem ela, não há que se falar em nexo de causalidade, né? Isso aí traz um problema. Qual que é o problema? É de eu ficar voltando em condutas ad infinito, né? Então não teria onde que eu ia parar com isso se eu tiro um resultado, se eu tiro uma situação. Vejam só, vou dar um exemplo para vocês, para eu verificar se houve, para a gente verificar o nexo de causalidade aqui, que essa é a teoria das equivalências ou dos antecedentes, ela está dizendo. Ela fala, tudo que antecede e influenciou na prática do delito é considerado como nexo causal. Então, o sujeito mata outra pessoa. Vamos pegar só essa ideia. O sujeito que mata outra pessoa com um revólver. Tá? Então, ele matou outra pessoa com um revólver. De manhã, ele levantou, tomou café, pegou a sua arma, se dirigiu até o local que ele ia fazer emboscada do sujeito e atirou nesse sujeito e, por fim, o sujeito morreu. Tá? Então, nós temos aqui todas essas ações. Todas essas ações são consideradas como nexo, todas essas ações têm nexo de causalidade? Não, não são todas as ações, né? Porque se a gente pegar aqui, por exemplo, daí a gente vai voltando. Esse sujeito, se ele não tomasse café, por exemplo, influenciar ele matar aquele sujeito ou não? Não, não ia. Então, isso aqui não entra no nexo de causalidade, né? Mas se ele não pega a sua arma, por exemplo, ele não mataria esse sujeito. Então, isso entra como nexo de causalidade. Se ele não se dirigisse até o local, ele não mataria. Então, isso aqui entra como nexo de causalidade. Se ele não fizesse a emboscada, ele não mataria. Entra como nexo de causalidade. Se ele não atirasse, ele não teria matado aquele sujeito. Então, também entra como nexo de causalidade, tá?
Então, o que, que essa teoria vai falar? Se eu excluir aqui qualquer uma dessas ações, se eu excluir elas, o resultado não aconteceria. O resultado não aconteceria. Então, se eu começo aqui, se o sujeito não pegasse essa arma, o resultado muito provavelmente não teria acontecido. Então, tudo que eu excluo, se eu excluo e o resultado não acontece, tudo isso é considerado o nexo de causalidade, tá? Por outro lado, se eu, tudo isso que eu coloco e eu colocando essas situações, o resultado, isso vai formar então esse nexo de causalidade. Vejam, gente, eu volto a dizer para vocês que isso tem uma crítica muito grande nessa teoria da equivalência aqui, ou dos antecedentes, é dessa volta remota, né, dessa volta infinita, né? Daí alguns autores, vejam, começa a entrar no campo filosófico, né, algumas coisas. No, como é que vai funcionar? Eu vou falar assim, se eu vou voltar, eu vou voltando. Então, quem que seria culpado por esse crime? Vocês podem falar, lógico, é o sujeito que matou. Mas se toda ação que eu retirar, se eu te retirar uma ação, ela não tivesse acontecido, né, não existiria um nexo causal. Então ela começa a voltar. Vai falar assim, se os pais desse cara que matou não tivessem feito esse filho, ele não teria matado o outro. Então, logo, seriam os pais deles os responsáveis, né? Não, não temos como fazer isso, né? Mas, pela ideia dessa teoria, ela vai voltando, remontando algumas situações que sem as quais o resultado não aconteceria, a gente chegaria a esse absurdo de culpar os pais dele, por exemplo, né? Ou então você culparia o sujeito que fez a arma. Se você for remontando, você chega lá nos chineses, que inventaram a pólvora, né? Então, essa teoria da equivalência, aqui que eu disse para vocês, ou dos antecedentes, ela vai se preocupar com o resultado naturalístico aí, então com o nexo causal natural, mas também tem que ter o nexo causal normativo, ou seja, o sujeito tinha que querer aquele resultado, né? Para eu não chegar, então, para falar, vou culpar os pais dessa pessoa que matou o outro, porque se os pais não tivessem feito, não tivessem gerado essa criança, nós não teríamos um crime de homicídio, né? Ora, os pais não tinham consciência, os pais não tinham vontade, aí não tinham, na verdade, domínio se esse sujeito ia matar ou não. Não há que se falar em qualquer possibilidade dessa remota hipótese que nós temos, tá? Então vejam, pessoal, para ficar muito claro para a gente aí, essa teoria dos antecedentes aqui, ela é aplicada. No entanto, eu não posso fazer essa volta aí ad infinito, tá? Eu tenho que chegar, então, somente no sujeito que praticou o delito para verificar se eu tirando alguma situação, esse crime não aconteceria. Então, toda vez que eu tiro uma situação, que eu tiro algo, eu falo, bom, esse crime, se eu tirasse isso, esse crime não aconteceria, aquilo é um nexo de causalidade do delito. Ele é considerado um nexo de causalidade do delito. Então, se eu tiro a arma, o crime não aconteceria. Então, a arma, o uso da arma é considerado o nexo de causalidade. Se eu tiro, ou se eu retiro aí o disparo do sujeito, o delito não aconteceria. Então, o disparo é considerado também para nexo de causalidade, tá? Vamos ver, gente, nexo de causalidade é a causa, tá? É a causa entre a ação ou omissão penalmente relevante e o resultado. Eu tenho que ver qual foi essa causa. Essa causa é que nós chamamos, então, de nexo de causalidade, tá? Então, nós temos aí o nexo de causalidade. Ficou claro, gente? Não sei se ficou muito claro, né? Mas essa questão
A distância é meio ruim por causa disso. Às vezes o negócio não fica tão claro, a gente não percebe tanto, não dá para olhar para a carinha de vocês, é que vocês estão fazendo aquela cara de paisagem. Professor, esse Não, nexo para de mim ficou claro, causalidade aí, professor. eu não entendi Nexo de muito bem. causalidade se refere à ameaça e à causa, não é isso? Desde a ameaça, o cara puxou o revólver. É um nexo de causalidade, Sim, não é isso? sim, se você retirasse, Então, por exemplo, se o sujeito não puxasse o revólver, o homicídio não teria acontecido. ele Então, o puxar o revólver é considerado nexo de causalidade. mas parte da ameaça, né? Vai começando lá. Então, então eu entendi. Então, Então, é esse o caminho. Quem não ficou claro, pode falar, por favor. Professor, eu não entendi, eu dei uma viajada aqui e acabei não entendendo esse nexo da causalidade aqui. Tá, quem que falou? Eu. O Lincoln, tá. Vamos lá, Lincoln. O que é o nexo, então, de causalidade? Né? O que é o nexo causal? É a causa. Então, nós estamos vendo aqui até agora. Para que haja o fato típico, tem que ter uma conduta humana, né? E nessa conduta humana tem que gerar um resultado aqui. O que é o nexo de causalidade? É isso, tudo isso que está no meio aqui, que liga essa conduta ao resultado. Então, tudo isso que liga, essa ponte aqui, ela é chamado de nexo de causalidade, tá? Então, toda coisa que eu retirar, se eu retirar alguma coisa desse nexo de causalidade aqui, ou dessa ponte, tudo que eu retirar dessa ponte, veja, o crime tem um caminho, não tem? Ele é percorrido um caminho desde o início, né? Desde lá do sujeito pensar, por exemplo, o crime, que ainda não seja crime, ele pensar, mas até ele pensar, a preparação, até ele chegar a realizar, tudo isso é um nexo de causalidade. Então, se eu retirar, vejam, se eu retirar uma ação nessa ponte, nesse meio desse caminho, e eu chegar à conclusão, olha, eu tirei isso. Se eu tirar isso, o crime não tinha acontecido? Não, não tinha acontecido. Então, toda vez que eu fizer esse raciocínio e chegar à conclusão que se eu tirar um desses elementos, o crime não aconteceu, eu estou falando do nexo de causalidade. Então, que vai matar o outro, tá? Então, eu disse aqui para você, o sujeito acordou amanhã, pegou a arma, se dirigiu até o local que ele ia fazer a emboscada. Daí, por exemplo, ele parou num restaurante, almoçou antes disso, almoçou, e depois ele puxou a arma e atirou. Se eu retirar aqui o sujeito ter ido até o local, o crime teria acontecido? Não, ele não teria acontecido. Então, isso é nexo de causalidade. Se eu retirar a arma, se ele não tivesse pego a arma, o crime teria acontecido? Não, não teria acontecido. Então, isso é nexo de causalidade. Se eu retirar que esse sujeito parou no restaurante para almoçar, por exemplo, tá? Isso é nexo de causalidade? Não, se ele parasse ou não parasse no restaurante, o crime ia acontecer do mesmo jeito, não ia? Então, isso não é nexo de causalidade. Então, para ficar claro aqui para nós, o que é nexo de causalidade? São todas as situações que ligam, que estão aqui no meio, entre a conduta e o resultado. Tudo isso que forma essa ponte aqui, tudo isso que faz essa ligação é considerado, é chamado de nexo de causalidade. Ficou claro, Lincoln? Entendi melhor agora, obrigado, professor. Que isso. Então, beleza. Nós, então, temos essas questões. Aí, essas questões. Nós temos o nexo de causalidade. Vamos avançar aqui no nexo de causalidade. Nós temos algumas questões para nós tratarmos. Bom, então, tudo aquilo que leva à prática do delito é chamado de causa. Então, tudo isso são chamados de causas, né? Nesse princípio, então, nesse quesito, o Código Penal, ele adota aí a teoria chamada teoria da equivalência ou dos antecedentes, tá? Quando eu falo de causa, pessoal, nós temos a classificação dessas causas. E elas podem ser classificadas de duas formas. Nós temos aí as causas dependentes
e as causas independentes, tá? Então, causa dependente e as causas independentes. Vamos lá, então. Causa dependente. A causa dependente, gente, é aquela que, originando-se aí de uma conduta, ela insere-se na linha normal do desenvolvimento causal da conduta. Vejam só um exemplo aqui. Na conduta de atirar, então. Atirar em direção da vítima. São desdobramentos normais aí de causa e efeito. A perfuração, a hemorragia no sujeito, até o óbito do sujeito. Então, o que é quando eu falo em causa dependente, né? Quando eu atiro no sujeito, esse sujeito é perfurado. Essa causa depende do tiro que eu dei. Esse sujeito tem uma hemorragia. Essa hemorragia é dependente do tiro que eu dei, né? E até chegar lá, então, o óbito. O óbito, então, é uma causa que depende dessa primeira atitude, que é o tiro que eu dei, tá? Então, isso são chamados de causas dependentes. Então, a causa dependente, ela sempre dependerá da minha conduta. Então, a causa dependente, ela sempre estará ligada à conduta do criminoso, de quem pratica um crime. Então, nós falamos em causas dependentes, tá? Então, toda vez que você verificar uma causa que depende dessa ação anterior, tá? Então, que ação? Crime de homicídio, atirei. A perfuração, volto a dizer, a lesão que é causada no sujeito, hemorragia e a morte, é uma causa que depende do tiro que eu dei, tá bom? Ótimo, então essa é a causa dependente. Eu tenho também as causas chamadas de causa independentes, tá? Causas independentes. As causas independentes, elas são desdobramento da conduta. Elas são desdobramentos aqui da minha conduta, que pode levar a um resultado, ou um outro resultado, ou não, tá? Então, o grande problema vai ser para nós aqui nessa causa independente, porque na causa independente, ela vai se desdobrar aqui ainda em causa absolutamente independente e causa relativamente independente. Então, nós temos essas duas situações. Eu vou tratar isso com calma e com exemplo para vocês, tá? Então, primeiro, nós vamos tratar das causas independentes aí, chamar de causas absolutamente independentes, tá? Causas absolutamente independentes. E as causas absolutamente independentes, elas são aquelas que têm origem totalmente diversa da conduta, tá? Ela tem origem diversa da conduta, ela não tem nada a ver com a conduta. Ótimo. Então, olha só, anotem aí. Causa absolutamente independente. A causa, vocês vão me xingar daqui a pouco, né? Tanto desdobramento que tem. A causa absolutamente independente, ela tem 3 espécies, tá? Se quiserem anotar, comecem a anotar aí essas 3 espécies. A primeira causa absolutamente independente, a primeira espécie que nós temos aí, é chamada de pré-existente. Então, eu tenho uma causa absolutamente independente, pré-existente, tá? Como eu gosto muito da minha sogra, eu dou os exemplos aqui usando a minha sogra, tá? Exemplos de sogra são bons, eu acho que é bom para vocês guardarem aí, quem tem sogra também, né? Quem é sogra, aí é azar de vocês, não tem o que fazer. Olha só, imagina que o genro atira na sogra, tá? O genro dá um tiro na sogra. A sogra morre. No entanto, na hora que faz a autópsia lá,
verifica que a sogra não morreu em virtude do tiro. A sogra morreu do quê? Morreu de envenenamento. Porque uma nora dela, uma outra pessoa, uma cunhada aí desse sujeito, né? Tinha preparado uma porção para ela, aí, um veneno e dado para a bicha. E ela tomou isso. Mas o genro deu um tiro nela, tá? Esse tiro pegou no braço, por exemplo, e essa pessoa morreu, a véia morreu, né? Então, a velha morreu nesse caso. Olha só, ela morreu do quê? Morreu em virtude do envenenamento. Ela morreu em virtude do tiro? Não, não morreu em virtude do tiro. O que nós temos aqui, gente? Então, uma causa chamada de absolutamente independente, pré-existente, porque ela existia antes mesmo de eu dar o tiro. Nesse caso, a senhora aqui, né, essa velhinha bondosa, chamada de nossa sogra, ela não morre em virtude do tiro, ela morre em virtude de uma causa absolutamente independente, pré-existente, que já existia anteriormente, que seria o envenenamento, tá? Que seria esse envenenamento. Então, aí nós temos a causa absolutamente independente, pré-existente. É a primeira causa que nós temos. A segunda causa, espécie de causa absolutamente independente, era chamado de causa absolutamente independente concomitante, tá? Então, causa absolutamente independente concomitante. Nesse caso, gente, já volto a dizer, ela é absolutamente independente. Então, a minha conduta e a produção de um resultado, ela independe dessa causa, elas estão distantes. No entanto, por uma coincidência aqui, elas atuam exatamente no mesmo instante de que a ação ela é realizada, tá? Ela é realizada. Olha só, a concomitante. Vamos continuar com o exemplo da sogra? Vamos, né? Então, imagina que aqui o genro, ele esteja, o genro esteja inoculando um veneno na sua sogra, tá? Ele começou a inocular um veneno na sua sogra. Nesse momento que ele está colocando um veneno na artéria da sogra, dois assaltantes entram na residência, dois assaltantes entram na casa e disparam tiros contra a velhinha que vem a morrer. Olha só, ela morreu nesse caso, ela morreu nessa situação em virtude do veneno? Não morreu em virtude do veneno, ela morreu em virtude do quê? Ela morre em virtude dos disparos que esses assaltantes dispararam contra ela. No entanto, essas duas causas elas são concomitantes. No entanto, essas duas causas estão acontecendo no mesmo instante, né? Mas ela não morreu em virtude do veneno que estava sendo inoculado nela, tá? Então, essa é uma causa concomitante, absolutamente independente, concomitante. Eu vou falar da outra e depois eu falo das consequências para vocês, tá? A última causa, então, absolutamente independente, ela é chamada de superveniente, tá? Elas são chamadas de superveniente. Elas ocorrem aqui após a conduta. Elas vão ocorrer após a conduta. Vamos continuar com o exemplo da nossa sogra aqui. Mesmo exemplo de injetar veneno. No primeiro exemplo aqui, ou no segundo, na verdade, que eu estava dando no concomitante, qual que era? O sujeito estava injetando veneno, o veneno estava entrando nas artérias da velhinha, e nisso entraram os assaltantes e atirando e matou a senhora. Elas aconteceram juntas, estavam ocorrendo juntos, mas o que matou foram os tiros. Aqui na superveniente é uma causa que acontece depois, ela atua após a conduta. Então imagine essa mesma situação, o genro estava lá inoculando veneno na sogra, ele tinha acabado
aplicar uma injeção letal na sogra. No entanto, essa ainda não tinha morrido, não estava sofrendo os efeitos do veneno, quando entra um maníaco, um louco dentro da casa dela e mata a senhora a facadas, ele mata a velhinha a facadas. Vejam só, essa situação de ter matado a velhinha a facada é uma questão superveniente, ou seja, após a conduta de colocar veneno nas artérias da senhora. Então, nós temos uma causa aqui absolutamente independente, chamado de superveniente, gente. Então, essas são as 3 hipóteses de causas absolutamente independentes que nós temos. Então, eu tenho a causa absolutamente independente pré-existente. A pré-existente, então, existe uma causa anterior, tá? Existe uma causa anterior. A causa absolutamente independente concomitante é quando 2 causas estão no mesmo momento acontecendo, colocando veneno e o outro entrando, matando a pessoa. E, por fim, uma causa aí chamado de superveniente, causa absolutamente independente, superveniente, tá? É aí a hipótese, então, dela acontecer posteriormente à minha conduta. Quais são as consequências? Que isso é o mais importante nós sabermos. Quais são as consequências para o criminoso, para o sujeito que estava injetando veneno na sua sogra, deu veneno para sua sogra ou atirou na sua sogra? Vejam, se essas causas já existiam e se elas são absolutamente independentes, o sujeito só responde pelos atos praticados. E quais foram os atos praticados aqui em todas as situações? Volto a dizer para vocês, ou falo agora, na verdade, né? Tentativa de homicídio. Na primeira, vejam só, na primeira ele atirou na senhora, mas a senhora não morreu em virtude do veneno que a outra pessoa já tinha. Beleza, Jade, tranquilo. Ela já tinha praticado? Sim. Ótimo, então, ele não matou, a causa foi outra, tá? E o que ele fez? Ele tentou matar. Na concomitante, ele não estava injetando veneno quando entraram as pessoas, os assaltantes atiraram na senhora? Sim. Então, ele matou? Não, ele não matou. Ele estava fazendo o quê? O que aconteceu? Ele tentou matar. E na superveniente, tá? Aconteceu depois. Ele já tinha colocado o veneno na senhora. Mas a senhora morreu em virtude desse veneno? Não, morreu em virtude do maníaco que entrou lá e esfaqueou a senhora. Então ele matou? Não. O que aconteceu? Ele tentou matar, tá? Ele tentou matar. Então, gente, aqui nós temos essas causas supervenientes, na verdade, são causas absolutamente independentes, tá? São causas absolutamente independentes. Vejam só, em todas essas situações, por que elas são absolutamente independentes? Em todas essas situações, se eu tiro a atitude do genro que queria matar a sogra, ela morreria? Morreria. Ela morreria de qualquer forma. Em todas as situações, se eu tiro a atitude do genro que queria matar a sogra, ela ia morrer de todas as formas. Não teria como ela escapar. Ela morreria. O destino queria que a velha partisse, que ela morresse. Então, nesse caso aqui, ele só vai responder pelos atos dele praticados. E os atos por ele praticado, nessas situações, foram de tentativa de homicídio. Foram de tentativas de homicídio. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Para mim está claro, professor. Eu entendi bem. Ótimo. Bom, de exemplos com sogra, a gente consegue entender perfeitamente. Ah, é bom, né? Exemplo só é uma beleza. Eu gosto de exemplo por isso, que fixa que é uma beleza. Daí na hora da prova, a gente exemplo com a sogra. No semestre passado eu acertei por causa da sogra. Hã? Eu acertei no semestre passado por causa da sogra aí, que você falou. Tá vendo? O Alexandre falou da sogra, você guarda, velho. Não adianta, não tem como. Beleza, gente.
Eu teria que falar para vocês agora das causas aqui relativas, né? Eu falei das absolutamente independentes, eu falei das absolutamente independentes, teria que falar das relativamente independentes. Só que eu acho que já é muita coisa por hoje, para uma aula online aqui, né? A gente pode pensar que não, mas é mais cansativo, é mais chato, não tá presente, não pode ficar parando, fazendo pergunta, né? Então, eu vou deixar essas causas relativamente independentes para a próxima aula, tudo bem? Beleza. Pode ser então, enquanto isso a gente vai Perfeito. estudando essas. Então, beleza. Eu vou postar vou tentar postar aqui, escanear algumas páginas do livro, que eu volto a dizer, quem não estava aqui. Só que a gente tem que ir para a doutrina, não adianta. Já mandei para alguns livros, mandei para a Jade, para quem mais que eu mandei? Mas elas têm alguns livros que eu mandei. Se vocês quiserem, pede para ela repassar. Se você quiser que eu passe para você também, manda uma mensagem para mim, no meu celular aí, que eu mando para você. Mas eu vou Passa no grupo, não, pessoal. passo. Aqui no. Eu não sei como se dá para. Estou com o Rogério Greco, ótimo. O Rogério Greco é bom. Eu não sei se eu consigo enviar lá um arquivo. É grande, um livro é arquivo grande, né? Mas eu posso tentar também passar para vocês, mas eu vou postar para vocês lá no Moodle, tá? Essa aula também aqui vai ficar disponível lá no Moodle para vocês, tá? E vou postar aí alguns exercícios também para vocês fazerem